Olá a todos, vamos continuar com a nossa disciplina. Nesta aula falaremos sobre classes abstratas. E exemplificarmos o conceito de classe abstrata, nós usaremos o nosso banco, né? Lembrando que ele apenas, até o momento, ele tem apenas duas contas, que é a conta simples e a conta poupança. Lembrando que a conta poupança herda de conta simples. Então agora vamos atualizar o nosso banco e deixar ele um pouquinho mais organizado, mais eficiente. Primeiro passo, nós vamos renomear, modificar a classe conta simples. A partir de agora vai ser apenas conta. Essa classe conta, ela vai ser a superclasse, a classe base, e todas as outras classes que eu criarei daqui para frente usarão a classe conta como superclasse e as outras serão as subclasses. Eu vou colocar dentro da classe conta toda a lógica comum dessas duas novas classes que eu vou criar, das classes filhas. Então eu vou botar a maior quantidade possível de código dentro da classe conta e deixar só realmente o que é diferente dentro das novas subclasses. Em seguida, nós atualizaremos a classe conta poupança, passando aqui como superclasse a classe conta e criaremos uma nova classe chamada conta corrente, que também herda de conta. Essa classe conta corrente, ela cobra uma taxa sobre o saque, o débito. Toda vez que eu fizer um saque, um débito, um pagamento, uma transferência, ou seja, toda vez que eu sair dinheiro dessa conta, será cobrado uma taxa. Nessa versão do banco, nós utilizaremos o banco 1.1, certo? Se tiver outra versão, esqueça, nós utilizaremos a versão 1.1 porque fica mais fácil da gente reaproveitar o código, ok? Veja que a conta corrente é muito parecida com a conta. A única diferença vai ser lá no método debitar, onde nós acrescentaremos um valor extra a cada débito. Por exemplo, se eu tenho uma taxa que é de 10% e eu faço um débito de 100, então na verdade não será um débito de 100, será um débito de 110. Então este valorzinho extra aqui é o que está em cima do valor a ser debitado. E esse daqui é o valor que já tinha e onde eu vou sacar o valor que foi informado aqui. Então a taxa deverá ser informada lá no construtor, lá no init. Então o nosso banco agora terá três classes. A classe conta, que é a superclasse. Temos a classe conta poupança, que herda de conta. E temos a classe conta corrente, que também herda de conta. Então veja que a quantidade de classes está aumentando. Então vamos reorganizar o nosso projeto para não ficar uma única pasta com vários arquivos dentro. Primeiro, vamos dividir nosso código em pacotes e módulos. Nós vimos que os módulos são arquivos. Um arquivo pode ter quantas classes você quiser. E os pacotes são pastas. E dentro dessas pastas nós podemos ter quantos módulos a gente quiser. Geralmente a gente agrupa por afinidade, né? Por funcionalidade. Aquelas que têm funções mais ou menos semelhantes, a gente vai agrupando. Aquelas que são diferentes, a gente bota em pasta diferente, em módulo diferente, em pacote diferente. No pacote contas, ou seja, se é um pacote, é uma pasta. Então, nessa pastazinha contas, nós teremos o módulo conta, conta corrente, conta poupança e o gerenciador. Uma classe por módulo. Como eu falei, o módulo pode ter várias e várias classes. Eu vou fazer só uma por organização e também por simplificação. Já na pasta utilitários, ou seja, no pacote utilitários, nós teremos o módulo menu e o módulo menu tem a classe menu. Serve para a gente criar um menuzinho lá com as nossas opções. Também temos uma pasta que é a raiz do projeto. Lá na raiz do projeto eu tenho apenas um módulo principal que contém a classe menu principal que vai realmente criar o menu e oferecer as opções a serem executadas. Então, não falarei de todas, é porque no momento o mais importante mesmo é só as contas, né, para a gente ver a questão das classes abstratas. Quem tiver com dúvidas, né, baixa lá no site o código da versão 1.1 e rever todo o código, né, os menus, as classes, o gerenciador e assim sucessivamente. Então vamos nos concentrar apenas nas contas. Então, a classe conta que foi modificada tem aqui o construtor, onde eu passo o número e o saldo. O saldo é um valor opcional, se não for informado por padrão é zero.
Com esses dois parâmetros, nós criaremos dois atributos, o self.número e o self.saldo. Também temos o setNúmero, getNúmero, creditar, debitar e o getSaldo. Também temos o transferir. Veja então que a maior parte do código está dentro da classe conta. Também temos aqui o str para a gente imprimir um relatóriozinho a respeito dos objetos dessa classe. Lembrando que no transferir, quando a gente faz uma transferência, nós temos duas operações. Uma de débito, que vai tirar do objeto que tem um determinado valor e vai transferir este valor para uma conta de destino. E agora vem as duas outras classes. Veja que elas são muito mais simples. Por quê? Porque toda a lógica está dentro da classe conta. Tá aqui a classe conta poupança, ela herda toda a lógica vindo lá de conta. Para a gente utilizar essa classe conta, a gente tem que importar. Veja que a pasta é a chamada pasta contas. Dentro da pasta contas tem um arquivo chamado conta e dentro dessa arquivo conta tem a classe conta com C maiúsculo, que é esta bem aqui. Tá aqui o construtor da classe conta poupança. Nós precisamos do número e do saldo. O saldo também é opcional, cujo valor padrão é 0. E nós vamos passar esses valores aqui para a superclasse, para a classe conta. A novidade está aqui dentro do método render juros. Esse método não existe na classe conta, por isso que ele foi definido aqui na classe conta poupança. Então, no render juros, eu informo a taxa. Essa taxa será utilizada sobre o saldo e este saldo, este valor aqui gerado, será creditado. Por exemplo, dentro do meu saldo R$ 100, se eu botar uma taxa de 2%, então 100 vezes 2% vai dar 2, ou seja, eu vou creditar no aniversário desta conta poupança R$ 2. Na conta corrente, nós vamos importar da mesma forma aqui a classe conta, da mesma forma que a gente fez aqui em cima. Vamos criar a classe conta corrente, onde ela herda todas as características, toda a lógica vindo de conta. Temos aqui o construtor, onde agora nós precisamos passar o número do saldo e a taxa. Informado lá que a taxa era passada no construtor da classe conta corrente, está aqui ela. Por padrão é 1%. Então, como ela é herda de conta, então chamando aqui o construtor da superclasse, nós passaremos número e saldo e a taxa será armazenada dentro do self.taxa. Isso aqui é o que modificou no construtor, mas também temos algo diferente. Nós vimos que na conta corrente, todo débito tem uma multazinha, né? É cobrado uma taxa de 1%. Então, eu vou pegar esse 1%, aplicar no valor que eu quero tirar e acrescentar no débito, né? Então, por exemplo, se eu quero tirar R$ 100 e a taxa é de 1%, então eu não vou tirar 100, vou tirar 101, certo? É o que está acontecendo aqui. No módulo gerenciador, o módulo gerenciador ele apenas é uma lista de contas, né? Essa conta pode ser uma conta corrente ou uma conta poupança. Então, tá aqui no meu class banco, tem aqui no construtor do banco, será criada uma lista, inicialmente vazia, e tem também o método cadastrar. Quando eu chamar o método cadastrar, aparecerá a informação input C para cadastrar uma conta corrente ou P para cadastrar uma conta poupança. E aqui eu estou criando esta conta. Se dentro de tipo tiver o C minúsculo, porque eu passei aqui Lauer, né? Então, se tiver o C minúsculo, será criado uma nova conta corrente. Se eu não botei C, é porque eu provavelmente botei P. Então, será uma classe conta poupança, onde eu preciso passar apenas o número e o saldo. Essa objeto aqui será armazenado em conta e conta será armazenado dentro da nossa lista. Veja que para o meu banco só importa essas duas classes, a classe conta corrente e a classe conta poupança. Em nenhum momento eu criei um objeto do tipo conta, apenas conta corrente ou conta poupança, ou seja, as subclasses. Então, cadastramos apenas conta corrente e conta poupança. Essa classe conta não serve para criar objetos, serve apenas para servir de modelo para a classe conta corrente e a classe conta poupança. Acontece que nada impede que eu crie dentro do meu código um objeto do tipo conta.
certo? Então, apesar da classe conta servir apenas de base para a classe conta corrente e conta poupança, em nenhum momento, em nenhum lugar, vai me proibir de criar um objeto da classe conta. Então, se eu fizer aqui C recebe conta 100, 500, não vai dar erro, porque a classe conta é uma classe perfeita, sem nenhum erro. Porém, para o nosso banco, ela não faz sentido, porque para a gente só precisa da conta corrente e da conta poupança. Então, eu preciso de um meio para garantir que ninguém vai utilizar esse meu código e em algum momento vai cadastrar uma classe conta, que lá na frente vai dar um erro semântico, né? Um erro lógico, porque a classe não faz sentido ser instanciada. Então, vamos aprender mecanismos para evitar que uma determinada classe seja criada de forma errada. A solução para isso são as classes abstratas, pelo menos por enquanto. Uma classe abstrata, pessoal, é um projeto para outras classes, ou seja, é apenas uma ideia que serve de guia para as outras classes. Ela é uma classe incompleta. Se ela é uma classe incompleta, é uma classe errada. Então, ela não pode ser instanciada. Então, ela define o conjunto de métodos que devem ser criados em qualquer classe filha, criadas a partir da classe mãe. E essa classe mãe é abstrata. Então, veja que uma classe abstrata é incompleta. Se ela é incompleta, ela não pode ser instanciada. Deve ter, no mínimo, pelo menos um método abstrato. Ele pode ter, no mínimo, um, mas o máximo é você que vai definir. O método abstrato, ele é incompleto por quê? Porque ele tem apenas a assinatura. O que é a assinatura? É o cabeçalho da função. Ele não tem o código. Quem é que vai definir o código? São as classes filhas. Para que serve as classes abstratas? Principalmente para isso, pessoal. Padronizar assinaturas de métodos em trabalho em equipes. Para que isso? Se em algum momento eu já defini que aquela assinatura é daquele jeito, eu posso dizer, olha, tá aqui o projeto da solução que você vai se dedicar, que essa equipe vai se dedicar. Então tá aqui a assinatura. Então, quem for utilizar esse módulo que vocês vão criar, esses pacotes, esse subsistema que vocês vão criar, as assinaturas já estão definidas. Então você cria toda a lógica e a outra equipe que vai trabalhar, chamar recursos desses subsistemas que vocês vão desenvolver, nós já sabemos a assinatura. Então a gente já sabe como passar a mensagem, receber mensagens sem dar erro. Então está garantida a comunicação entre subsistemas, entre pacotes, entre classes diferentes. Isso serve para criar APIs. Imagine aí, tem uma equipe que vai criar várias APIs diferentes. Então, se eu já definir as assinaturas, então significa que a lógica você cria do jeito que você quiser, mas a comunicação entre classes, APIs, e submódulos e subsistemas diferentes está garantida. Então isso é interessante quando a gente trabalha em grandes projetos, porque a gente trabalha com muitas equipes. Então uma equipe fica responsável por isso, outra equipe fica responsável por aquilo, a outra assim, 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 assim. Então cada um faz o seu, mas fica muito mais fácil de integrar todos esses subsistemas diferentes, porque a gente já sabe que a comunicação entre cada uma delas já está certa. Para a gente entender como é que funciona, eu tenho um sistema operacional e esse sistema operacional utiliza Python para enviar textos para impressores de diferentes marcas e modelos. Então, pode ser um HP, pode ser uma Canon, pode ser uma Epson, sei lá o que, uma Brother, não tem problema. Já que se eu for garantir que tudo tem que ser padronizado, utilizarei classes abstratas no método que controla a impressão. Então diz, olha, fabricantes, para quem quiser conversar com o sistema operacional, tem que chamar esse método que tem essa assinatura bem aqui. Os engenheiros definiram que os fabricantes de impressoras criem drivers em Python que tenha a seguinte assinatura. Então tá aqui, ó, class marca modelo e tem aqui o método imprimir texto. Então quem quiser imprimir tem que utilizar esse método bem aqui. A diferença é que uma impressora jato tinta é de um jeito, uma laser é de outro, uma sublimação é outra, outra de plotagem é outra, outra matricial é diferente. A lógica é diferente, mas a comunicação tem que ser por isso daqui. Então, toda vez que eu quiser imprimir um texto, eu tenho que chamar aqui o método imprimir e passo um texto. Ponto, acabou. Vai dar certo.
Então, cada driver implementará o método imprimir de acordo com a especificidade de cada marca modelo de impressora. No sistema operacional, usará o método correto de forma correta, pois a assinatura foi padronizada e ela deve ser utilizada. Então, tá aqui alguns exemplos, né? HP, DeskJet, jato de tinta, né? 2700, método imprimir, deu certo. Canon Pixma G3100, 3100, imprimir, vai dar certo. Tanque, jato, multifuncional. Canon, não sei quem, fotográfico, vai dar certo. Todos estão utilizando o métodozinho que foi padronizado. Então, a lógica disso daqui é totalmente diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa. É uma lógica totalmente diferente. O importante é o quê? Que a comunicação é feita através deste métodozinho aqui e ele está padronizado, ele está correto. Esse exemplo aí serve para a gente entender como funciona a classe abstrata, né? Então, Python padrão não tem, lá na linguagem base do Python, né, suporte nativo para classes abstratas. Mas um anjo aí da vida, né, criou o módulo ABC, Abstract Basic Class, né, que serve para a gente criar as nossas classes abstratas. O ABC utiliza o decorador @abstract method nos métodos para a superclasse. Então, toda vez naquela classe lá que você tem um método que tem que ser padronizado, nós importaremos o módulo ABC, importaremos aqui o decorador e vamos importar também a classe ABC. Qualquer subclasse da classe que importou isso daqui deve implementar teus códigos que estão faltando. Então, a classe Py vai ser uma classe incompleta. As subclasses é que deverão terminar as implementações. Então, no nosso banco, vimos que os métodos debitar possuem especificidade de acordo com a subclasse. Então, tornaremos o método debitar abstrato, ou seja, porque o debitar da conta corrente é de um jeito, o debitar da conta poupança é de outro. Então, já que vocês são diferentões, eu vou dizer, olha, lá na classe conta, não vou definir como é que funciona o debitar. Quem for herdar da classe conta é que se vire e que implemente a sua lógica, já que vocês querem trabalhar de forma diferente. Então, cada um que se vire, mas a assinatura será a mesma. Modificando a classe conta, então veja que agora a classe conta ela herda de ABC. Para eu herdar de ABC, eu tenho que importar ABC. Então, from ABC, importe a classe ABC e importe também o decorador abstract method. Né? Então, está aqui o decorador e está aqui a classe. Então, é obrigatório aqui herdar toda a classe que você quer que tenha um método abstrato, você tem que herdar de ABC. Depois, quando você disser, olha, qualquer subclasse que for implementar o método debitar, tem que passar aqui o valor e ele deve implementar a lógica. Veja que o PES foi colocado. Para que serve o PES? Significa que neste ponto bem aqui não haverá código, que em algum outro ponto esse código aqui será implementado. Certo? Então, isso garante o quê? Se por acaso eu criar um objeto da classe conta, aqui vai dar erro. Certo? Ele vai dizer, olha, isso aqui é uma classe abstrata e uma classe abstrata não pode ser implementada. Você fez alguma coisa errada. Todos os outros métodos não foram modificados. Na conta corrente não mudou nada, né? Veja que aqui não tem código, mas como eu disse que isso daqui é abstrato, veja que eu estou herdando de uma classe que é abstrata. A classe conta é uma classe abstrata. Eu estou herdando de uma classe abstrata. Então, eu sou obrigado a implementar o método debitar. Só que já era o que nós tínhamos anteriormente, né? Não mudou nada, né? Então, ficou igualzinho o que nós já tínhamos anteriormente. Vamos agora para a classe conta poupantes. Veja que ela também herda de uma classe que é abstrata. A classe conta, ela é abstrata. E o método debitar está incompleto. Então, a poupança tem que implementar o método debitar. Então, está aqui o método debitar implementado. Também é igual ao que nós tínhamos anteriormente. Né? E veja que contém aqui o render juros. Veja que o render juros é característica específica da conta poupança. E o debitar não. O debitar tem aqui e tem aqui. Só que o debitar é diferente na conta corrente
e é diferente numa conta poupança. A assinatura foi a mesma, deve estar self valor, deve estar self valor. Se eu tivesse uma outra conta qualquer, por exemplo, conta salário, e ela herda de conta, eu seria obrigado a implementar o método debitar. E assim sucessivamente. Então você pode ter tantos métodos caso você queira. Certo? Aqui nós implementamos apenas um, mas pode ter 2, 10 mil. Você é que manda. É de acordo com a sua necessidade. Então, todas as assinaturas, todos os cabeçalhos são iguais. O que muda é a lógica. Veja que a lógica aqui é diferente desta lógica aqui. E o mais importante, a classe conta não pode mais ser instanciada. Garantimos a padronização e garantimos que a classe conta não vai mais ser utilizada de forma incorreta. Então é isso. Implementem, façam aí suas modificações, façam mais exemplos. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.